Pessoal, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula sobre avaliação de cena. Nesse módulo, você vai conseguir conquistar um certificado de participação. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber, você que já passou ali pela introdução de APH, que o PHTLS, que é isso aqui, ele é um curso que lançou um livro, certo? E os protocolos mais usados no Brasil é retirado do PHTLS. O PHTLS ele nos dá um norte, para que caminho deve ser seguido. Claro que ele não dita a resposta final, ele mesmo já fala sobre isso. A avaliação da cena do acidente. Como eu mostrei para vocês o PHTLS, ele divide o atendimento a uma vítima em 4 etapas básicas. E a primeira sempre vai ser a avaliação e dimensionamento da cena. A avaliação do local do acidente. Essa é a primeira etapa que o socorrista precisa saber. O socorrista só atua em cena segura. Só atua em cena segura. Se a cena não está segura, ele vai ter que chamar alguém ou assegurar que essa cena se torne segura. Se ele não conseguir, ele não consegue atender uma vítima. O que a gente não pode é se tornar uma nova vítima. Então vamos lá. Então a primeira avaliação é a avaliação e dimensionamento da cena. A segunda é a avaliação primária. E essa avaliação é já a avaliação do paciente. Cena controlada, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa cena. Vamos partir para a vítima. Quando a gente fala na vítima, primeira avaliação é a avaliação primária. A avaliação primária a gente vai explicar numa etapa mais para frente. É tudo aquilo que ameaça a vida e mata o paciente mais rápido. Tudo aquilo que ameaça a vida a curto prazo, a gente resolve na avaliação primária. Identifica e resolve na avaliação primária. A avaliação secundária, nós avaliamos aquilo no paciente que se passou despercebido ou numa avaliação continuada. Já vamos falar sobre isso também. E por último, será o transporte seguro desse paciente. Como que eu transporto esse paciente? Na maca clínica, que é aquela maca acolchoada da ambulância, ou na maca rígida, que é aquela maca dura, ou eu coloco ele sentadinho, levo ele sentado, como que eu transporto esse paciente? E durante o transporte eu também tenho que monitorar o paciente. O paciente tem que ser monitorado. Então, para a gente falar de avaliação de cena, vamos falar sobre a biomecânica do trauma, ou a cinemática do trauma, ou a biodinâmica do trauma. É a cena em si, que eles chamam de vários nomes diferentes. Então vamos lá. Na avaliação de cena, eu vou colocar a primeira foto já para vocês verem. Aqui eu tenho uma cena. Lembrando que você que não pegou seu papel e sua caneta, peguem e anotem. É muito importante. Lembra da pirâmide de William Glasser que eu expliquei para vocês ali no começo, na introdução do APH? Como que é que o nosso cérebro ele armazena as informações? Anotem. Anotem porque no final desse módulo vai ter uma prova. Após a prova, você consegue conquistar o seu certificado. Antes da prova ou depois da prova, eu gostaria que você se empenhasse e nos mandasse um vídeo sobre como você deixa essa cena segura. Mas isso a gente vai falar mais pra frente no final desse módulo ainda, calma. Primeira coisa, nessa cena, o que você consegue observar? Vamos lá, eu vou dar um tempinho para vocês observar a cena. A cena, ela, pelo que nos mostra aqui, e você já deve ter percebido, a cena ela tem um carro que tem a traseira amassada, ela tem uma bis, ela tem uma moto no chão, ela é numa via pública, em uma rua. Aqui, se você notar bem, tem um capacete quase que dentro do carro. Esse amassado aqui mostra que é uma pancada que não foi leve. A porta já está aberta. O trânsito parece seguro, então é isso que eu consigo observar na cena. Uma moto com um carro. Colisão de carro versus moto. Ou moto versus carro. É uma colisão automobilística. Bom, primeira coisa. Qual que é a palavra-chave de qualquer atendimento? Eu acabei de falar para vocês que o socorrista só atua em cena segura. Ou seja, a palavra-chave de qualquer atendimento é segurança. Segurança. Essa é a palavra-chave de qualquer atendimento. Bom, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa é a primeira cena. E aí eu tenho que fazer algumas perguntas para mim mesmo.
O que aconteceu aqui? Então, nós já respondemos isso. Um carro ou uma moto versus carro. Como que eu faço para resolver a segurança dessa cena? Nesse caso, ela já está segura. Mas se o trânsito ainda tivesse um trânsito de alto fluxo, um trânsito de alta velocidade, primeiro eu tenho que controlar a cena. Ou seja, eu tenho que parar os carros ou chamar quem faça. Esse chamar quem faça, nós chamamos de recursos adicionais. E aí você vai chamar alguém para controlar a cena. Se for numa rodovia, numa BR, a Polícia Rodoviária Federal. Dentro da cidade, a gente pode contar com a Polícia Militar. Se tiver mais de uma vítima também na cena, eu vou ter que chamar alguns recursos que me ajudem a atender. Porque uma ambulância, ela consegue levar um paciente por vez, um paciente grave. Quando eu tenho alguns pacientes que seja só para transporte, paciente leve, eu consigo levar 2, 3 sentadinho. Mas a ambulância tem a capacidade de atender, a equipe da ambulância, um paciente por vez. Um paciente grave por vez. E se tiver 2 vítimas, muitas vezes eu vou ter que chamar algum recurso adicional. Se eu estou ali com o SAMU, eu tenho que chamar o bombeiro. Se eu estou ali com o bombeiro, eu tenho que chamar mais unidades ou chamar o SAMU. E assim vai. Então vamos lá. Cena está segura. Vocês já viram aqui que foi uma moto versus um carro. Vamos para a próxima cena. Nessa cena aqui, o que vocês conseguem observar? Um carro onde ele provavelmente colidiu no poste e eu tenho vários fios de alta tensão. Essa cena, para mim, ela não está segura. Quem eu vou precisar chamar para deixar essa cena segura? Aqui é a companhia de energia elétrica. Eu tenho que chamar a companhia de energia elétrica. Aonde você mora, ele deve ter um nome. Cada local, cada estado, cada cidade tem uma companhia de energia elétrica que se chama de nomes diferentes. Aqui, por exemplo, onde eu moro é a Celesc. No Paraná é a Copel. Em outras cidades ou estados eu não sei como chama, mas eu tenho que chamar alguém que desligue essa energia. Independente do que está acontecendo no carro, independente de quantas vítimas tenham, eu não consigo atender. Porque se eu atender essa vítima, eu vou me tornar uma vítima. Então aqui nós conseguimos observar que é um carro versus poste. E essa cena, para mim, por enquanto, não está segura. Se desligar a energia elétrica, eu consigo atuar. Então lembre-se que herói vira nome de rua. Não tentem ser heróis. Nesse caso aqui eu não tenho muito o que fazer. Então vamos lá. A palavra-chave do atendimento sempre vai ser segurança. E a próxima cena, gostaria que vocês observassem. Eu tenho aqui uma vítima, eu tenho algum produto, algum gás tóxico, algum produto. E eu tenho mais uma vítima ali, ou seja, eu tenho 2 vítimas. Nesse caso eu já preciso de recursos adicionais. Primeiro porque a cena não está segura para mim. Eu não posso chegar perto deles, eu não conheço que tipo de gás, não tem nenhuma placa de identificação, então eu não consigo atender esses trabalhadores se eu não tiver um equipamento de proteção respiratória. É o mesmo equipamento que os bombeiros usam para entrar quando eles vão entrar no combater incêndio. É um equipamento de proteção respiratória, é um cilindro de oxigênio e máscara para poder chegar perto dessa vítima. Então aqui depende quem eu sou, que tipo de socorrista eu sou, eu vou precisar chamar os bombeiros como recursos adicionais. Se eu já for bombeiro com EPI e EPR, mesmo assim eu vou precisar de 2 ambulâncias, porque eu tenho 2 vítimas e como as 2 estão deitadas, provavelmente 2 inconscientes, ou eu preciso realmente de um recurso adicional. Então a cena, novamente, a palavra sempre vai ser segurança. Vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho. Bom, essa cena, vocês conseguem observar que a gente tem aqui uma estrutura colapsada. Ou seja, eu tenho aqui um desabamento. Não tem vítimas nesse cenário, mas é para vocês prestarem atenção que não é só atendimento que eu vou fazer no meio da rua, numa empresa ou em qualquer local. Eu posso ser chamado para fazer um atendimento dentro de uma residência, dentro de um terreno. E nesse caso aqui, novamente, pode ser que a estrutura venha a cair de novo. Isso aconteceu e ficou mundialmente conhecido no ataque da World Trade Center em 2021. De 2001 foi isso. E lá nesse ataque do World Trade Center, um avião se chocou contra um prédio. 2 aviões, na verdade, se chocaram contra um prédio. Depois que a equipe de socorro chegou, e aí conseguiu subir. E ali, resumindo, a estrutura veio abaixo, morreu muito bombeiro, morreu muitas pessoas, mas muitas pessoas eram da equipe de resgate. Ou seja,
era um local onde estava colapsado e teve o desabamento. Então eu tenho que cuidar quanto a isso também. Outra coisa que pode acontecer é quando eu for atender uma vítima de arma de ferimento por arma de fogo ou uma vítima de perfuração ou ferimento por arma branca. O que eu tenho que observar? Se a cena está segura. Aconteceu vários atendimentos onde o autor dos disparos ou da facada voltou para terminar o serviço. E muitas ambulâncias já foram alvejadas durante o transporte de vítimas assim. E vítimas também, que os autores também foram até o hospital para terminar de efetuar o serviço. Lembrando que, cena dessa magnitude, eu sempre tenho que chamar a polícia. O recurso adicional vai ser a polícia. Ou a polícia vai antes, ou ela já está lá, senão eu não consigo atender um cidadão com essa magnitude, tá? A segurança, novamente. Outra vítima de facada, eu também tenho que me preocupar muito se o agressor não está na cena. Aqui, nós já falamos sobre isso, ou se não falamos, vamos falar um pouquinho mais para frente, que tem como eu saber mais ou menos se foi um homem ou uma mulher que fez essa facada através da anatomia forense, ou do estudo forense, mas já vamos falar sobre isso, tá? Novamente, sempre destacando para você que a cena tem que estar segura. Eu falei de agressor, aqui eu tenho alguém ainda agredindo alguém. Então, com isso, eu tenho que me cuidar muito se eu for atender a vítima no chão. Quando se consta, ou ainda o agressor está na cena. Passando para frente, a gente vai ver outro tipo de ameaça de uma cena. E quando a gente fala em outro tipo de ameaça, eu não falo só em seres humanos. Várias vezes, socorrista é chamado para atender alguém dentro de casa e constata onde tem um animal protegendo o terreno, e é sempre a mesma coisa, ele não morde, pode entrar, mas eu mesmo já levei uma mordida, claro que era um animal muito pequeno, era um cachorro pequeno, onde a dona falou que ele não mordia. Então cuidem muito quanto a isso, então avaliem bem a cena, o tipo de perigo que eu posso encontrar naquela cena antes de atender, certo? Vamos passando para frente mais um pouquinho. Sempre vai ser a segurança. E quando eu falo em agressor, vocês têm que prestar muita atenção em relação a isso. Como acabei de falar que não podemos tornar uma nova vítima. Então o que eu tenho que avaliar na cena? Primeiro, assim que eu fui acionado para aquele que trabalha na área, para aquele que trabalha dentro de uma ambulância, eu tenho que ver que tipo de informação que foi passada. Se ele já dizer que é uma cena de arma branca, de perfuração por arma de fogo ou de agressão, eu já tenho que perguntar se a polícia militar está indo até o local. E também, então, eu tenho que se assegurar sobre os 3 S, sobre a segurança, situação e sobre a cena. Esses 3 S é um conjunto de informações onde vai me deixar a cena segura. A gente vai falar um pouquinho de cada um, de cena, situação e de segurança, tá? Quando eu falo da cena em si, eu confirmo o que foi relatado. Muitas vezes eles chamam para uma coisa e é totalmente diferente quando você chega no local. O pessoal que trabalha na área sempre vai ver isso. Falam que é uma coisa, eles sempre aumentam a situação. Vamos lá. Antes de se direcionar a vítima, eu faço uma impressão geral do paciente, uma impressão geral da cena. As causas, o resultado do incidente, e eu observo também se tem familiar ou testemunha que pode me dar mais informação sobre aquilo ali, certo? Se a cena tiver mais de uma pessoa, eu tenho que chamar então um recurso adicional. Se tiver mais uma pessoa e eu só consigo atender uma pessoa por vez, já se trata de um cenário de múltiplas vítimas. O cenário de múltiplas vítimas não é aquele que tem 10, 20, 30 pessoas. É tudo aquilo que a minha capacidade de atendimento, tudo aquilo que ultrapassa a minha capacidade de atendimento. Bom, quando eu falo em múltiplas vítimas, a prioridade muda. A prioridade não é salvar o mais grave, é salvar o maior número de pessoas. Mas isso a gente vai ver mais pra frente no módulo ou no curso, que é o módulo de acidentes ou incidentes com múltiplas vítimas. Vamos lá. O doente pode piorar ou melhorar, assim a cena também pode piorar ou melhorar. A cena às vezes está segura e, como eu disse, ela pode não se tornar mais segura. Então, prestar muita atenção com relação a isso, tá? O próximo slide a gente vai falar de segurança. Para quem que tem que estar seguro essa cena?
para mim que sou socorrista e para a minha equipe. Depois, para o pessoal que está em volta, a gente chama de terceiros, alguns chamam de curiosos, e por último para a vítima, porque a vítima já é uma vítima. Certo? Então vamos lá. O que eu tenho que prestar atenção nessa cena? Fluidos corporais, sangue, isso causa, muitas vezes o socorrista se contamina por causa disso, por isso que ele usa os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais. Geralmente são máscaras faciais, são óculos e são as luvas, o famoso MOL. A violência, como eu falei para vocês, de agressores na cena, os gases tóxicos, desabamentos, no caso daquela foto da casa, da residência, e até daquela história que eu citei para vocês que aconteceu, que é do World Trade Center. Explosão pode acontecer também, a gente vai ver um vídeo mais para frente sobre isso, explosões. Choques elétricos. Atender uma vítima de choque elétrico, primeira coisa que eu tenho que prestar atenção na cena, se ainda está o fio ou a energia está ligada. Vocês viram uma foto ali de um carro que bateu no poste, mas pode acontecer dentro de uma residência também, tá? E da vítima, quando eu não consigo deixar a cena segura, eu ou tiro essa vítima para uma cena segura, ou espero que alguém resolva isso, que a cena fique segura, tá? E de terceiro, ele deve ser afastado de qualquer ameaça. Eu não quero que mais gente se torne vítima, porque eu não vou conseguir atender. Eu atendo uma pessoa por vez, uma pessoa grave por vez, tá? O próximo slide são perguntas que eu preciso responder. Primeiro, o que aconteceu nessa cena? A primeira foto que a gente viu era de uma moto com um carro. Colisão de moto versus carro. Era o que tinha acontecido lá, tá? Por que foi solicitada ajuda muitas vezes? Como eu falei, o pessoal ele costuma aumentar muitas vezes o que está acontecendo. Naquele caso foi bem fácil, né? Uma moto que bateu no carro, é por isso que foi solicitada a vítima. Eu tinha vítimas. Qual foi a cinemática do trauma e as forças de energias que provocaram as lesões na vítima? Bom, na primeira foto vocês viram que tinha um capacete quase dentro do carro. Provavelmente a pancada foi muito forte, porque uma moto fez aquele estrago no carro, e a vítima pode ter vários tipos de lesões. Pensa comigo, ela está dirigindo sua moto, o carro freia ou qualquer coisa, acontece que ela colidiu com o carro. A primeira foto ali nos mostra que ela foi de cabeça. A pessoa que está com moto não tem cinto de segurança, então ela sempre é ejetada. Ela foi ejetada de cabeça. Ali, com aquele choque que o corpo dela teve no carro, ela pode ter todo tipo de lesão da parte da frente do corpo, da parte anterior. E lesão de cervical também. Vocês viram que ali que ela não estava ali, provavelmente já tinha sido socorrista, mas pode ser que ela tinha ficado pendurada ainda, através do capacete ali. Então a gente vai aprender daqui a pouquinho a ver os tipos de lesões que cada colisão ele provoca na vítima, tá? Quantas pessoas estão envolvidas e qual a idade de cada uma delas? É importante? Muitas vezes sim. Por quê? Um idoso pode ter uma doença de base, ele pode ter uma hipertensão, pode ter uma diabetes. Crianças a gente atende diferente. É por isso que o ATLS, para você que está vendo esse vídeo em 2023, em 2024 o ATLS, que é para dentro do hospital, colocou em vez de ABCDE, o X na frente, que a gente já conhece, colocou o F também, que é para populações específicas. Então, na teoria, nós já fazemos dessa maneira. Só que a atualização foi para dentro do hospital, tá? Então, a idade da vítima também é importante a gente saber. Ele diferencia de uma fratura de uma criança, de uma fratura de uma pessoa de 20 a 30 anos do que um idoso. O idoso sempre tem os ossos mais fracos. Então, ele muda também o cenário, a condição do doente também. São necessárias mais unidades para o tratamento? Foi aquilo que eu falei para vocês. Mais de uma vítima, eu preciso de mais uma unidade, mais uma ambulância, mais um bombeiro, mais uma polícia, independente. E ajuda mútua, como eu falei para vocês, é naquela parte dos recursos adicionais. Muitas vezes eu vou precisar de alguém. Aqui, como eu falei, é a Celesc, que é a companhia de energia elétrica. Mas, no estado de vocês, provavelmente vocês podem ser que chamem por outro nome, tá? Precisa de equipamentos para tirar a vítima das ferragens? No caso, eu, como estou no SAMU, por exemplo, eu não tenho algum tipo de material para cortar o carro, nenhum tipo de alicate. Eu preciso de alguém que corte e tire essas vítimas da ferragem. Ou de salvamento, né? Se é uma vítima que está se afogando e eu cheguei para salvar, ou alguém já tirou alguma, e tem alguém ainda se afogando, eu vou precisar de alguém que faça isso. E não é eu, como socorrista, que vou fazer, tá? Geralmente o bombeiro que ele é treinado. Não é só pular e nadar e tirar a vítima, tem toda uma técnica para isso. Muita gente já morreu tentando salvar alguém.
que é aquele que está tão desesperado que acaba grudando em quem está salvando e acaba morrendo os dois, tá? E o transporte aéreo, precisa transporte aéreo? Muitas cidades contam com helicóptero. E aí precisa muitas vezes de um transporte aéreo. Tem essa opção, tá? Quem não tem opção, infelizmente, mas quem tem opção, o helicóptero descendo para levar um paciente é muito mais rápido. E médico, precisa de um médico no local? Muitas vezes quando você solicita o helicóptero já vem um médico junto. Num cenário de múltiplas vítimas, por exemplo, tombou um ônibus, com certeza vou precisar de médico no local, tá? E o fator que levou ao trauma, por exemplo, teve uma colisão de carro, mas será que foi porque alguém entrou na frente? Será que a pessoa não passou mal, não teve uma crise de hipoglicemia, não teve uma síncope, que é um desmaio, e aí bateu o carro? Então pode acontecer também um trauma, uma causa clínica que levou a um trauma, tá? Outra coisa que eu presto atenção geralmente numa cena é a velocidade. A velocidade vai me dizer muito se o cenário é grave ou não, a velocidade dos veículos envolvidos. O tipo de colisão, se foi frontal, se foi lateral, se foi traseiro, também pode me dizer muito da gravidade dessa cena. A deformidade ou intrusão, que é como o carro está deformado, a intrusão é quanto que entrou para dentro essa deformidade que pode ter atingido a vítima. Outra coisa, o carro tem dispositivos de segurança, tem airbag, tem cinto, vítima foi ejetada, como que essa vítima estava dentro do carro, a posição dela, ela foi ejetada e como ela estava naquele asfalto. Uma vítima que é ejetada, que não está com cinto de segurança, ela tende a ter 6 vezes lesões mais graves do que alguém que está usando o cinto de segurança. Ela tende a ter 6 vezes lesões mais graves, ela tende a ser mais grave 6 vezes do que uma pessoa que estava usando o cinto de segurança. Bom, essa foi a nossa introdução para a nossa avaliação de cena. Daqui a pouquinho eu vou falar então sobre as 3 fases do evento traumático, as 3 fases da colisão. A gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Então não perca, reveja esse vídeo quantas vezes quiser.